Continuando então, meus amigos, irmãos e irmãs, o nosso colóquio com Deus, nós continuamos no capítulo 3 de João, só que agora a gente vai partir do versículo 9 até o 15, João 3, versículos de 9 a 15. Nicodemos então perguntou: como pode isso acontecer? Jesus respondeu: tu és o mestre de Israel e não conheces estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos o que conhecemos e damos testemunho do que vimos, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como ireis crer quando eu vos falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também será levantado o Filho do Homem, a fim de que tudo o que nele crê tenha vida eterna. Continuando a nossa reflexão neste dia que o Senhor preparou para cada um de nós, de reflexão da sua palavra, de preparação para uma quaresma que nos faça sentido. Nós então escutamos agora a continuação da explicação de Jesus para que o sacrifício que estava para acontecer faça sentido para nós que estamos frente a frente com Ele hoje. Em verdade, eu te digo, só conhece as coisas do céu
quem desceu do céu. E nós terminamos o nosso primeiro momento falando justamente isso. A importância de nós conhecermos e vivenciarmos as coisas do céu para que nós possamos já começar a nossa salvação, ou viver a nossa vida, ou viver a nossa salvação, ou até mesmo transmitir a salvação, a glória de Deus, já vivendo a glória de Deus aqui na terra. No nosso cotidiano. Viver as coisas do alto no nosso cotidiano, pois só assim nós seremos reconhecidos como homens e mulheres do céu, vivenciando já aqui na terra o céu. E mais uma vez nós podemos destacar aqui, nós vamos destacar aqui essa figura que Jesus nos demonstra, nós que estamos hoje sentados frente a frente com Ele. No nosso deserto, na nossa terra seca, na nossa escuridão, pois esse é o contexto da conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos procura Jesus à noite, procura Jesus na escuridão das suas dúvidas, da sua vivência, e assim nós também buscamos Jesus na escuridão da nossa ignorância, na escuridão do nosso pecado, na escuridão até também, por que não dizer, da nossa busca por Deus, e que muitas vezes nós ficamos frustrados porque Deus parece não ouvir aquilo que nós pedimos, Deus parece não estar ouvindo as nossas súplicas, parece não estar curando as nossas feridas, parece não estar curando as nossas enfermidades, e muitas vezes nós julgamos que não temos fé suficiente porque parece que nós não temos diálogo com Deus. Parece que nós falamos, pedimos, fazemos promessa, acendemos vela, fazemos muitas coisas e Deus parece que não nos ouve. Isso daí não é particularidade minha nem sua. Todos nós passamos por esse momento de escuridão na nossa fé. Quando parece que nós estamos falando para as paredes. Tudo isso está relacionado, sobretudo, para esse nosso senso de imediatismo, essa nossa pressa de conseguir as coisas que nós precisamos. Então tem que ser tudo no nosso tempo. A gente não consegue entender o tempo da provisão de Deus, o tempo da misericórdia de Deus, o tempo das benevolências de Deus. Nós queremos tudo de acordo com a nossa necessidade e com o tempo que nós compramos. Mas Deus quer nos dizer neste dia que por mais difíceis que sejam as nossas dificuldades, maior será a alegria das nossas celebrações. A celebração da vitória. Então não deixemos desanimar pelas dificuldades que o mundo nos apresenta, que o nosso cotidiano nos apresenta. E sim, peçamos força para que essas dificuldades nos impulsionem para uma celebração da vitória mais festiva e mais alegre do que possa imaginar cada um de nós. Jesus fala a Nicodemos, fala para mim, fala para você, que cada vez mais a pregação deve ser substituída pelas obras. E nós
somos chamados a praticarmos muitas obras na Quaresma. Mais do que falar de Deus, mais do que falar das coisas de Deus, nós somos chamados a mostrar a Deus com as nossas ações, com o nosso testemunho. E aí entra mais uma vez reforçando aquilo que a igreja nos coloca como missão para a Quaresma: oração, jejum, caridade. 3 dimensões da nossa fé que mostrarão para o mundo que nós somos do céu. Somos verdadeiramente filhos de Deus e somos criaturas feitas à imagem e semelhança dele, vindas do céu para fazer com que a terra experimente a alegria do céu. Nós somos chamados a sermos estes sinais para a humanidade. Como Moisés levantou a serpente do deserto, assim também será levantado o Filho do Homem, a fim de que todo o que nele crê tenha a vida eterna. No livro dos Números, diante da infidelidade do povo, da fraqueza do povo, eles são assolados por uma peste de serpentes que acabou matando muitos, e por intermédio de Moisés, Deus pede então que se erga uma serpente de bronze sobre uma haste, para que todo aquele que olhe para a serpente possa ser curado da serpente. Então, assim como essa serpente foi levantada num contexto de fraqueza do povo, para que o povo renasça diante da dificuldade que era posta naquele instante, Jesus agora é levantado na cruz, para que nós, que somos infectados pelo pecado, possamos olhar para o crucificado e também sermos curados de todos os males espirituais e físicos. A serpente, ela tem várias interpretações, né? Desde a interpretação do próprio pecado, pela passagem do Gênesis, a serpente que tenta a Eva. Ao longo da história também, a serpente é posta como sinal de sabedoria também. Sobretudo muito na área de medicina, tem muito sempre aqueles bastões com a serpente dando volta assim. Quem é dessa área já viu como lugar essa escultura? Então, mesmo diante de todas essas interpretações, nós queremos, de acordo com o que Jesus nos fala hoje, colocarmos que este ato de olharmos para Jesus na cruz seja um ato de libertação de todo o nosso homem velho, que todas as nossas dificuldades, enfermidades, todo o nosso pecado caia por terra diante do crucificado que está diante de cada um de nós. Assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, o Filho do Homem será erguido, para que todo que nele crê seja salvo. Como eu falei, dentre algumas interpretações, sobretudo nessa área dos gregos, né? Eu estava lendo alguma coisa, estudando sobre esses textos aí. Tem um livretozinho sobre o Evangelho de João de Anselmo Bruno, que ele coloca essas diversas explicações e coloca que em uma vertente se fala que em um determinado momento da história se acreditava que o médico ferido
ferido tinha um poder maior de cura para aqueles que procuravam. E nesse sentido ele coloca, e eu achei belíssimo isso, é diante do Mestre ferido na cruz que todas as nossas feridas são curadas. De acordo com essa interpretação dos gregos, nós também hoje olhamos aquele homem das dores, ferido, ensanguentado, à beira da morte física, é o médico dos médicos que cura as nossas dores, as nossas feridas, as nossas iniquidades. É nessas chagas que nós fomos sarados. São nessas chagas que os nossos pecados foram exterminados. Essa é a chance que Deus nos deu e a porta que Ele nos deixou para entrarmos no paraíso. Assim como a serpente de bronze é erguida no deserto, Jesus é erguido na cruz para nos salvar. Outrora a serpente curava o mal da serpente, agora a cruz nos livra dos pecados, nos livra de um mundo que nos aprisiona nas coisas do mundo e abre uma porta para o céu que nos dá a possibilidade de vivenciarmos aquilo que verdadeiramente nós somos, imagem e semelhança de Deus. Jesus nos permite isso. E nós somos chamados a vivermos isso. Então, nesses 40 dias de diálogo profundo com Deus, de reflexão sobre a morte, de preparação para uma celebração vibrante, de mudança de vida e de renascimento como filho e filha de Deus, nós precisamos tomar a nossa decisão. Nós somos chamados constantemente a morrer para o pecado, a abandonar o homem velho e a permitir definitivamente que Cristo viva em nós. Repita comigo: eu sou chamado a morrer para o pecado, a abandonar o homem velho. Cuidado aí, primeira. Não é isso que eu estou querendo dizer, não. Vai com calma aí. Nesta quaresma, eu sou chamado a morrer para o pecado, a abandonar o homem velho e permitir que Cristo viva em mim. Eu quero que Cristo viva em mim. Eu quero que Cristo viva em mim. Por isso, show vida velha. Show vida velha. Eu sou um homem novo. Eu sou um homem novo. E estou disposto a aceitar Jesus como aquele que é exemplo de humanidade, de fidelidade, de amor ao próximo. É isso que eu quero. É isso que eu proclamo. Os pilares da Quaresma precisamos reforçar. Os pilares da Quaresma, que são falados ao longo desses 40 dias, desde a quarta-feira. Precisamos reforçar. Oração.
vez numa relação amorosa com Deus. O jejum que reordena os nossos afetos e liberta o nosso coração. É muito difícil o jejum, não só de alimentação, mas de qualquer coisa que seja consumida e a gente de repente fala, não, esses 40 dias aí eu vou parar. É muito difícil quando nós temos uma rotina e certos costumes ou maus costumes e nós de repente rompemos com ele. Dificuldades aparecem de todos os lados, oportunidades de sabotar até mesmo o nosso corpo proporciona aquela vontade louca de tomar um café, quando de repente você quer deixar o café como jejum, ou de tomar um refrigerante, um chocolate doce, que geralmente é o mais comum que o pessoal costuma fazer, nos 40 dias. Lógico que o ideal que nós conhecemos de jejum é que a gente possa proporcionar a quem não tem aquilo que nós abdicamos os 40 dias. Esta é a proposta do jejum. Então, eu me abstenho durante os 40 dias, ou até mesmo da quarta de cinza e da sexta da paixão, que são os dois principais, eu me abstenho. E essa abstenção gera uma caridade para um irmão que não tem a possibilidade. Então e o único movimento, e se a gente coloca a oração nessa roda, a gente consegue, em um único movimento, entregar os pilares que a igreja nos coloca no Quaresma. Através da oração, do jejum e da caridade, sermos esses sinais, assim como o crucificado é sinal de salvação, nós, com aquilo que nós podemos fazer na nossa humanidade, que é orar, jejuar e fazer caridade, podemos mostrar aos irmãos a alegria que é servir a Deus e sermos a imagem e semelhança dele. A partir de uma oração, a partir do jejum, a partir da caridade, nós temos a possibilidade de fazer com que essa quaresma seja bem vivida e que ilumine as trevas que eu falava no início, as trevas de Nicodemos, as nossas trevas, quando nós procuramos Jesus. Mas Jesus, por que acontece isso? Por que eu estou desse jeito? Eu estou na missa todo domingo, eu participo do texto dos homens, eu sou do apostolado, eu sou da pastoral da acolhida, eu abraço, eu beijo todo mundo, bem-vindo, a paz de Cristo, e quando eu chego em casa só tem coisa chata, para não dizer pior. Por quê? Por que acontece comigo isso? Essas são as trevas cotidianas que nós vivemos. Essas são as dificuldades que nos aparecem cotidianamente. E que, por mais que pareçam simples, vai minando a nossa espiritualidade, vai minando a nossa fé, vai minando a nossa fidelidade às coisas de Deus. E a gente começa a pensar, não vale a pena o que eu estou fazendo, porque isso não está refletindo em nada na minha casa. Porque nós não estamos naquela pegada que eu falei para vocês anteriormente, lembra do filme? Deus não te dá paciência, Deus te dá oportunidades de você exercer a sua paciência. Deus não vai te dar forças para você ser fiel, Ele vai te proporcionar ou vai permitir oportunidades para que você também diga não, em nome da fidelidade que você tem ao projeto de Deus. Pense nisso.
quando de repente lá na tua casa as coisas não estiverem tão perfeitinhas quanto aqui, ó, coisa linda, né? Aqui dá tudo certo. Aqui é tudo muito bom. Só que aí você sai daqui cheio de todos os sentidos, né? Come bem, graças a Deus. Escuta a palavra, canta, que foi a coisa mais linda dessa música que ele cantou aqui antes. Você sai cheio. E de repente, você chega em sua casa, para a sua realidade, e é a hora de você colocar em prática tudo aquilo que nós vencemos aqui. E na primeira oportunidade, e olha que pode ter gente, pode ter gente que chega em casa e fala: meu Deus do céu, não acredito, depois de um dia tão bom, tem que chegar em casa e já passar. Agora, vocês vão lembrar de mim toda vez que isso acontecer. Vai lembrar de mim. Quando você estiver lá brigando com o povo, eu vou estar lá. Quando você dizer: nossa, mas está tudo muito bom aqui, já bagaçou, eu vou estar lá. Vocês vão olhar a cara desse menininho aqui de 1,80 m. O maninho só é maior do que eu, porque o cabelo dele é mais alto. Eu sou do mesmo tamanho dele. Eu sou do mesmo tamanho. O pé dele ali do mesmo tamanho. Ele está aí já é truque, o sapato ele usa tudo para ficar mais alto do que eu. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, esse menino era do meu tamanho. Não sei como passou tanto tempo para crescer esticado desse jeito. Eu lembro. Ele era do meu tamanho. Então lembre-se, na sua dificuldade cotidiana, quando tudo parecer impossível, eu vou estar lá. Para que você possa lembrar que nada que aconteça na sua casa, nada, ou no seu trabalho, ou na sua vizinhança, no seu grupinho de amigos e amigas, nada pode afastar do propósito primeiro que nós temos, que é sermos homens renascidos na graça e no Espírito Santo de Deus. Nada pode nos afastar dessa verdade. Em Romanos 6, Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4, 6, 3 e 4, o autor nos coloca aquela frase que nós estamos acostumados a escutar de forma direta ou indireta, em diversas pregações e diversas liturgias. Acaso ignorais que todos nós, batizados em Cristo, é na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo, fomos sepultados com Ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos, pela ação gloriosa do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. O batismo é a porta de entrada para que nós possamos viver uma vida nova. É o primeiro momento que os nossos pais nos proporcionam. Nós entramos nessa realidade de igreja. E os demais sacramentos vai fazendo com que nós atinjamos uma maturidade de fé e possamos agora, com as nossas próprias forças, vivermos essa realidade de batizados que morreram com Cristo e através das águas renascemos para uma vida nova, uma vida gloriosa. Que essa realidade possa permear toda a nossa existência.
a fim de que nós possamos sempre, com a alegria de filhos, professar a nossa fé num Deus uno e trino que está disposto a nos receber, a nos ouvir, a curar as nossas feridas e, mais do que nunca, nos salvar. Que Deus possa, então, nesses dias de reflexão, iluminar a nossa existência, revelar aquilo que em nós não lembra a realidade do céu e nos conduza a uma verdadeira liberdade, a um encontro livre, a um encontro consensual que dê espaço para que a graça de Deus aconteça e nos abençoe sempre e sempre mais. Eu queria que você fechasse os seus olhos e fizesse esse movimento mais uma vez, que a gente já fez hoje, de contemplar aquele que é o motivo pelo qual todos nós estamos aqui, que é aquele que é o ponto de unidade, o ponto central da nossa existência. Aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de tudo. Caminho, verdade e vida. Aquele que nos revela as coisas do céu, que nos revela a face do Pai. O homem das dores, que carregou o peso da humanidade até a morte e morte de cruz. Jesus Cristo. É por Ele, para Ele, que nós deixamos nossa casa no dia de hoje para dedicarmos à escuta, à oração e também que abrimos o nosso coração para as coisas novas, para as coisas do céu, para as coisas transformadoras que Ele nos proporciona. Ele que é o pão da vida, Ele que é o sentido maior de toda a vida do cristão. Cristo levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas chagas fomos sarados. Cristo levou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de
és digno de louvor. Jesus, recebe a adoração. Eu convido você, meu irmão, e nós vamos ter até mais momentos hoje que nós vamos colocar essa nossa humanidade aos pés do Senhor. Mas eu quero que desde já você vá preparando esse terreno para a chuva de misericórdia e de graça que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Eu queria que você, da forma que você achar necessário nesse momento, seja com seus olhos abertos, sejam fechados, olhando para o céu, com a cabeça baixa, da melhor forma, a forma que você esteja mais à vontade, que você possa colocar a aridez da tua vida e do teu coração diante desse Deus que está disposto a chover bênçãos e graças e misericórdias na nossa vida. Coloca aquilo que você trouxe hoje. Coloca aquelas dificuldades que estão dentro de você, aquelas dificuldades que você carrega cotidianamente, seja dentro da tua casa, seja no teu trabalho, seja na tua família, seja no teu ciclo de amigos. Derrama sobre o Senhor todas essas feridas diante dos médicos, para que Ele tenha a oportunidade e a materialidade do teu pecado e da tua fraqueza, para que Ele possa derramar a cura, a libertação na vida de cada um de nós. Senhor, médico dos médicos, ferido, erguido na cruz, cura a vida do teu povo, cura os males do teu povo, cura as nossas angústias, Senhor. Faz-nos acreditar que nós estamos vivendo um tempo de aridez, mas que o fruto virá de acordo com o trabalho da nossa humanidade. Faça com que, Senhor, nós tenhamos a força necessária para trabalharmos numa terra que parece não dar frutos, mas que com a tua graça e a tua misericórdia será banhada de glória, de bênção, de misericórdia. Transforma a aridez do nosso coração em um jardim harmonioso e glorioso. Transforma aquilo que é trevas na claridade da tua glória. Ilumina a nossa escuridão, Senhor, a escuridão da nossa ignorância, a escuridão dos nossos sofrimentos. Faz com que essa cruz seja um farol que nos guie para a vida nova. Ou melhor, faça com que nós reconheçamos esse farol. Que por mais perdidos que possamos estar, reconheçamos na cruz de nosso Senhor a vitória que Ele nos preparou. Faça com que, Senhor, o teu povo sofrido, machucado, doente, olhe para a tua cruz e não contemple derrota, e sim a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre a ignorância. Que esses 40 dias de deserto e de escuridão possa forjar homens e mulheres
realidade jamais vivenciada, que nós possamos, Senhor, gritar com toda alegria as glórias da tua vitória sobre a morte no momento oportuno. Dai-nos a força para carregarmos a nossa cruz até o Calvário. Dai-nos coração para enxergarmos em Ti caminho, verdade e vida. E dai-nos a oportunidade de contemplar a Tua vitória, a Tua glória e a Tua ressurreição. Jesus, pão da vida, Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor, Jesus, Deus Emmanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda do meu coração, recebe a adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, recebe a adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém? Amém, Santo. Só que lá fora, com as dificuldades que nos são apresentadas, com esses filhos de Deus, que quer ajudar na nossa santidade, fazendo raio o tempo todo. Essas oportunidades que Deus nos dá para ser paciente. Agora, a partir de hoje, quando alguém te fizer raiva, olha para a cara dele e fala: ô oportunidade. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Porque eu não vou estar lá. O pessoal está dizendo que vai botar uma foto minha na sala, na casa. Eu vou estar lá. Oportunidade, você lembra disso? Quando alguém te fizer, se quiser tirar de tempo, oportunidade. Eu acho segunda-feira, no mais tardar, umas 6h30 da manhã, eu já vou falar isso com alguém. Já. Eu entro 6 horas, no máximo 6h30, eu já vou falar para alguém. Oportunidade, obrigado. Porque isso é nos apresentado o tempo inteiro. A oportunidade de nós sermos humildes, misericordiosos e amorosos. E amor de verdade. Amor de verdade. Amor sem interesse. Amar por amar. Sem esperar nenhum tipo de contrapartida. É o amor que Deus manifestou por nós ao longo da existência humana e que nós temos que reproduzir como filhos e filhas que somos. Pois Jesus sofreu traição, abandono, injustiça, dor. Tudo isso Jesus sofreu. E nós também sofremos. Quem aí nunca sofreu com traição? Quem nunca foi abandonado aí? Injustiçado? Alguém já foi aí já? Alguém já sentiu dor física? A partir
não, porque os homens velhos correram tudo bem. Jesus, além de sofrer todos esses males que nós estamos acostumados, ele ainda sofreu o peso da dor e dos pecados da humanidade, como nós refletimos pela manhã. Além de tudo, ainda carregou nos seus ombros o peso do nosso pecado, o peso da nossa humanidade na forma mais negativa que nós temos. E Jesus, no momento de maior dor, no momento de maior sofrimento, à beira da morte, entregando a sua mãe à humanidade, entregando a humanidade aos cuidados da sua mãe, também foi capaz de manifestar ainda mais palavras de amor. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Eu quero ver alguém te cutucar aí e você dizer: ô pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Você entende o tamanho desse gesto de um Deus que, um simples estalar de Deus, poderia resolver toda a situação. Mas para mostrar que o amor pode superar qualquer dificuldade, ele foi até as últimas consequências de entrega, para proporcionar a mim e a você a possibilidade de retornarmos para o lugar de onde nunca a humanidade deveria ter saído, do paraíso, do céu, do lado de Deus. E isso custou caro, custou o sangue de um inocente, de um homem que só trouxe o bem. E mesmo assim, sofreu, foi humilhado, para que nós possamos encontrar a vida em plenitude. É fruto do amor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. E o seu Filho amou tanto a humanidade que se entregou à humanidade, a fim de que todos tenham vida e vida em plenitude. Ele nos ama, meus amigos, minhas amigas. Ele nos ama com um amor imensurável. Eu estava conversando com a Sandra mais cedo, que tinha uma passagem que eu estava no seminário na filosofia. E no seminário que eu estava, morava, eu acho na época, uns 90 seminários. Isso foi em Pernambuco. Quando eu entrei no seminário a primeira vez foi lá em Caruaru. Eram 90 seminaristas. Eu acho que tinha uns 50 da teologia e uns 40 da filosofia. Mas eu gostava muito de sentar com os meninos da teologia para já escutar já as coisas que eles estudavam na teologia. Eu não gostava de filosofia, fui formado em filosofia, continuo gostando. Não usufrui nada dessa filosofia que eu aprendi. A filosofia era necessária para chegar à teologia. A teologia eu amava. E aí, uma das primeiras coisas de teologia que eu ouvi, e que quando eu cheguei na teologia eu busquei me aprofundar, é aquele diálogo também belíssimo entre Jesus e Pedro, depois que Jesus ressuscita, que Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E eu falava isso com a Sandra agora de manhã, porque eu acho que o Jesus fez uma música que eu achei fantástica. Até então, eu tinha ouvido na faculdade dos colegas mais velhos isso, e eu nunca tinha escutado nem rádio falar abertamente
dessa forma assim, principalmente quando aparece no Evangelho e tal. Eu nunca tinha escutado o padre falar. E aí o Frei Gilson gravou essa música e eu já ouvi também outros padres falando nesses últimos anos. A tradução da nossa Bíblia, ela fica um pouco pobre porque é tradução da tradução. Essa tradução portuguesa que a gente tem, ela não é traduzida da língua original, ela já vem do espanhol, já vem do francês, já vem do alemão, então perde muita coisa no meio do caminho. Jesus, e por que eu já vou falar de uma realidade da ressurreição? Porque isso também se manifesta na crucificação, tá? A gente pode dar esse spoiler. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E a nossa tradição fala: sim, mestre, eu te amo. Então a gente não entende nada também, acha que Jesus está brincando, né? Pedro, tu me amas? Mestre, eu te amo. Aí pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Ô mestre, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Só que na tradução isso se manifesta de uma forma muito mais interessante quando a gente escuta. Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E o termo, ele usa o termo do amor ágape, que isso vocês já ouviram muito falar, porque eu estava fazendo rosto no livro de anos atrás, né? Agapas me, tu me amas, Pedro? E Pedro responde com amofilia. Ele responde filoste. Então, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: mestre, eu gosto de você. E aí Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: mestre, eu gosto de você. E o que é que mexe com Pedro e fala a leitura que ele responde entristecido, né? Meio chateado, porque pela terceira vez Jesus pergunta: Pedro, e isso na tradução original mostra: Pedro, filhos, né? Jesus então pergunta: Pedro, você gosta de mim? E aí Pedro responde: mestre, tu sabes tudo. Tu sabes que eu gosto de você. Pedro sente que Jesus se inclinou até ele para que pudesse experimentar o amor dele. É Deus que se inclina à humanidade, se rebaixa à humanidade para experimentar esse amor da humanidade. E por que eu disse que isso é como se fosse um spoiler? Porque a morte de Jesus na cruz é esse mesmo movimento. Deus em Jesus Cristo se entrega à morte para que a humanidade se aproxime dele. Morte não faz parte da natureza de Deus. Deus não morre. Ele passou por esse processo em Jesus Cristo para nos resgatar e para mostrar que já que a gente não vai até Ele, Ele vem até nós para que possa nos resgatar e trazermos de volta para a nossa realidade inicial. Lembra? Do paraíso, daquela criatura de que Deus olhou no final e viu que era boa. A nossa natureza é boa. Nós fomos criados para sermos bons. E aquilo que é mais bonito da nossa natureza, que é o livre-arbítrio, que é amar Deus porque amamos, porque Ele poderia muito bem criar a gente com os bonequinhos e a gente dizer: olha aí, me ama, me ama aqui, ó. Olha eu aqui, ó. Poderia. Mas nós somos livres para demonstrarmos sim ou não amor a Ele. E é esse livre-arbítrio que nos foi concedido, que por um lado nos distanciou, porque buscamos coisas que não faziam parte, a sabedoria plena, como Adão e Eva, o fruto da sabedoria que iriam torná-los iguais a Deus. Esse pecado foi atingido à humanidade. E nós hoje, a partir do batismo, somos limpos por esse pecado. E aí a gente está zerado para viver uma vida nova, ao lado de Deus.
Só que o pecado, ele insiste em caminhar bem pertinho da gente, bem no nosso ouvidinho aqui, anunciando que tem coisa melhor do que viver essa vidinha aí. Não se preocupa que isso é para ter caridade, cara. Cada um é cada um, vai viver a tua vida. Trabalha e faz o teu. Cada um é cada um. Te preocupa com o teu. Nós somos metralhados por isso. Mas cristão que é cristão vive de encontro com essas informações e confronta essa realidade com a realidade verdadeira, que é: devemos nos amar uns aos outros como Deus, como Cristo nos amou e deu a vida. Amarmos o próximo como a nós mesmos. Não fazer com os outros aquilo que nós não queremos que façam conosco. Esse é o chamado que nós recebemos todos os dias. E aí sim, uma vez compreendendo essa mensagem, uma vez trazendo para a nossa vida essa realidade, não vai existir sofrimento que te afaste da presença de Deus. Porque a tua vida passa a ter um propósito. Porque você, depois de ouvir Jesus, mesmo que a palavra dele te machuque, porque a verdade nos machuca, mesmo que essa verdade te machuque, que essa verdade te faça sofrer, no final das contas, vai te mostrar a tua verdadeira essência. Vai te mostrar para que tu fostes criado. E nós não fomos criados para o mal. Nós fomos criados para o amor. Nós fomos criados para que não nos distanciemos da presença de Deus. E é essa presença que deve nos motivar nas dificuldades, essa presença que deve nos acompanhar, essa presença de amor que renova as nossas forças frente a tudo que o mundo nos apresenta. E essas dificuldades que têm que nos levar a sempre nos questionarmos. Jesus, nos últimos momentos da vida, proferiu palavras como: filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho, pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Esse Jesus que proferiu essas palavras, ele é aquele que faz-nos refletir no nosso momento de tristeza, de sofrimento, de escuridão. O que é que nós somos capazes de proferir? Como que nós somos capazes de agir diante do sofrimento dos males que o mundo nos apresenta? Reflete comigo. Fecha teus olhos. Coloca diante do Senhor o teu momento. Coloca diante do Senhor os teus desafios nesses últimos tempos. Coloca diante do Senhor o teu propósito para essa quaresma. Coloca diante do Senhor os teus anseios. Qual é o maior mal que você está enfrentando? Seja dor física, seja espiritual, seja psíquica. Qual é o teu maior desafio hoje? O que você tem fazido? O que você tem feito? O que você tem feito
como essa realidade você tem vivido. Em que te atinge esses males? Tem diminuído tua fé? Tem te tornado uma pessoa mais fria? Uma pessoa mais distante? Como que está a tua relação com Deus diante dessas intempéries que o mundo tem te proporcionado? Coloca diante do Senhor um propósito de como você vai enfrentar essas dificuldades a partir de hoje, a partir de tudo que você ouviu. A começar por essa quaresma ao longo de toda a tua existência. Que hoje seja o dia que você vai apertar um start na tua vida. Vai apertar um botãozinho. É como se a tua vida estivesse começando hoje. Esquece. Esquece tudo que passou. Tua vida está começando hoje. Essa carga de sentimentos, de sofrimentos, de dores físicas, psíquicas, essa carga que você trouxe hoje aqui, diante de tudo que você ouviu, cantou e rezou no dia de hoje, como que você vai entregar para Jesus? Qual é o teu propósito de mudança de vida? De renúncia de vontades? Nós temos um Deus que nos ama. Nós ouvimos, refletimos e repetimos. Ele nos ama. E está de braços abertos para nos receber. Está de braços abertos para receber todos os seus males. Para que seu sangue possa lavar, purificar, transformar a tua vida, curar as tuas feridas, te tornar uma pessoa melhor, te tornar uma pessoa realizada. Uma pessoa que contempla a dor com um propósito maior, que usa essa dor como amadurecimento para a vivência da glória eterna, que oferece a dor por todos os males da humanidade, a fim de que Deus possa ser reconhecido, amado e adorado por todos, oferecendo as suas dores. O Senhor quer nos falar. O Senhor quer
nos abraçar, nos tomar pela mão e nos presentear com uma vida cheia de alegria verdadeira, que só é possível ser encontrada na convivência com Ele. Tenho esperado esse momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado, eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, essa é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi contigo que eu te amo. Ninguém te ama como eu. O Senhor sabe bem do que nós precisamos. Antes mesmo que você expresse, Ele sabe do que você necessita. É necessário que nós possamos ir ao encontro dele. E neste encontro, entregar aquilo que nos é mais caro, aquilo que faz a maior diferença na nossa vida, aquilo que é de maior importância na nossa vida, entregar todas as nossas energias ao Senhor, tudo aquilo que nos motiva, tudo aquilo que nos impulsiona, colocar nas mãos do crucificado, colocar diante dele a nossa vida por inteiro. Quando eu digo por inteiro, são as coisas boas e as coisas não tão boas, todo aquele resquício que resta na nossa existência, que por vezes nos afasta da presença das coisas de Deus. Ele está ao nosso lado, disposto a receber. Até que ponto nós estamos dispostos a doar a nossa vida a Deus? Até que ponto nós temos o desprendimento de nos entregarmos completamente à obra de Deus? O chamado é diário.
E a resposta também é diária. Todos os dias da nossa vida. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece as nossas dificuldades. E Ele sabe tudo antes mesmo que a gente expresse. Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem o que tens sentido, ainda que nunca me reveles. Ele tem andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, essa é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi contigo que eu te amo. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como Deus. Canta para a pessoa que está do seu lado aí, ó. Ninguém te ama como Deus. Ninguém te ama como Deus. Olhe pra cruz, essa é a minha grande prova. Ninguém te ama como Deus. Ninguém te ama como Deus. Ninguém te ama como Deus. Foi contigo. Olhe pra cruz, foi contigo que te amo. Ninguém te ama como Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amados, mensagem tenha tocado profundamente o nosso coração. Eu espero que esses momentos que nós estamos vivenciando hoje, que ainda não acabou, vamos viver na plenitude agora na celebração eucarística, seja, como eu falei antes, aquele start para a mudança de vida, para a transformação da nossa vida. Enquanto vocês estavam aqui em adoração, eu estava dividindo um pouco aqui com o Padre Silvânio lá dentro, as nossas experiências e como é bom se sentir
sentir acolhido, se sentir amado como eu me sinto quando eu estou aqui nessa paróquia. Eu trouxe minha mãe hoje e ela teve a oportunidade de ver isso, de sentir isso. E ela comentou comigo na hora do almoço. Então eu gostaria, antes mesmo, que agora nós vamos vivenciar a celebração eucarística, e aí não tem mais espaços para esse tipo de colocação, então pode sentar, gente, pode sentar. Então eu quero aproveitar esse momento para agradecer o Padre Silvânio pela oportunidade de poder retomar esse serviço de certa forma que eu tive tanta alegria aqui nos 2 anos que eu passei como seminarista. Agradecer a Paulinha, que meu Deus do céu, não é? Desde os 2 anos que eu passei aqui como seminarista, depois que saí, jamais a gente perdeu o contato. Ela que é a culpada de eu estar aqui hoje também, porque eu sei que de todas as oportunidades ela me aponta. Eu brinquei com ela que me tirou da caverna para eu vir aqui hoje. E eu queria, de forma assim, pública, agradecer o carinho, agradecer a tua disponibilidade por estar aqui hoje, por ouvir aquilo que Deus nos falou neste dia, por vivenciar esse momento de adoração, por vivenciar a Eucaristia e por dizer o teu sim no dia de hoje. E saber que amanhã você vai ter mais oportunidades para dizer sim a Deus. E eu vou estar lá. A minha imagem vai estar lá. Eu vi que muita gente tirou foto, vai imprimir, vai colocar. Tá bom? Muito obrigado por essa experiência. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Padre Silvano, mais uma vez. A Sandra também, que quando soube, já entrou em contato. Oi, lembra de mim? Eu falo que esse cabelo não lembrava. Que também se colocou à disposição para estar conosco, não é? Para tocar, para cantar junto com a gente, o Samuel também. Eu falei, Padre, nós somos do mesmo tamanho, pode não parecer, mas é porque o cabelo dele deixa um pouco mais alto. Eu também tenho mais de 80 também. E a volta dele também. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, mesmo. Bom, vou economizar nas palavras aqui. A gente já trocou bastante figurinhas ali dentro, não é? Pois é. Então, Jones, nem preciso dizer, não é? Sinta-se sempre, né, como se fosse a sua casa, né, quando vier novamente aqui. A casa é sua, a comunidade é sua, e nem preciso dizer também o quanto esse povo, né, te gosta muito, né, fala bem de você, enfim, né, e com certeza vão falar, né, depois deste dia, vão postar nas redes sociais. Então, seja mais uma vez bem-vindo à nossa comunidade, nossa e sua comunidade, desde sempre, desde a primeira vez que você colocou os pés aqui, tá bom? Então, você tem pessoas aqui que realmente são sinceras, rezam e torcem por você, desde quando você retornou, então, né, lá do Japão, voltou para o Brasil para recomeçar a sua vida. Então, todos nós que conhecemos a sua trajetória, a sua vida, né, sua caminhada, sabe que você é uma pessoa abençoada por Deus que conseguiu, né, dar a volta por cima diante de muitas coisas, e hoje Deus está te mostrando um novo caminho, um caminho muito bonito e abençoado. Então, conte sempre conosco, com essa comunidade de Santa Luzia e também de Santo Inácio. Você tem verdadeiros amigos aqui, tá bom? Você tem uma família aqui quando você precisar, tá bom? Deus o abençoe, meu irmão, e muito obrigado, viu?
Exatamente. Então, eu quero convidar vocês de pé um instante. Vamos rezar mais uma Ave Maria aqui pela vida do Joanês. Também agradecer ao Padre Silvânio que possibilitou este momento, né? Não é fácil, gente. A comida estava boa, sim ou não? Sim! Maravilhosa, né? Então, assim, tudo é o que eu dizia quando eu dava os avisos, né? É de graça e tal, mas de fato isso faz a diferença, né? É o cuidado que o sacerdote tem com o seu povo. Então, nós temos que... Espera aí, gente, que eu vou rezar para vocês. Então, assim, a gente tem que valorizar, agradecer, ser grato, né? Pelo sacerdote, por ter nos proporcionado este momento, por todo mundo que trabalhou. Obrigada aí ao pessoal da colheita, da cozinha, pessoal do Santo Inácio. Muito obrigada, Deus abençoe a todos. E ano que vem tem mais. Amém? Amém. Deixa a tua mão aqui em direção aos dois, vamos rezar com a Ave Maria. Também estendendo essa Ave Maria a todos aqueles que serviram nesse retiro. Ave Maria, cheia